Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! A paz, igreja, boa noite. Eu convido vocês para abrir a Bíblia de vocês lá em Hebreus. Hebreus 12, eu vou estar lendo do 14 ao 15, tá? Aqui em Hebreus diz assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e causa perturbação, contaminando muitos. Amém? Deus tem falado muito ao meu coração desde o ano passado sobre perdão. E às vezes assim a gente vê uma palavrinha tão pequena, né, mas que ela tem um poder de mudar, de curar, de libertar. E Deus falou ao meu coração sobre essa palavra, primeiramente que eu tinha que perdoar o André, né, por uma decisão que ele havia tomado e na qual eu falei para ele que não era para tomar aquela direção. E ele foi e tomou. E aí as coisas começaram a andar, não da forma que ele gostaria, que ele tinha planejado. E até então as coisas foram acontecendo e foi envolvendo demais a família da gente, tudo. E chegou a um ponto que o Senhor falou assim: olha, você precisa perdoar o André sobre essa decisão para que as coisas caminhem da forma que eu quero que esteja caminhando, e você precisa ter muita sabedoria para estar falando com ele. Aí um dia eu conversando com o André e ele falou assim: ai, você me perdoa? E ele pediu perdão, tal. Na hora eu falei: eu te perdoo. Mas toda vez que vinha algum acontecimento assim referente àquela decisão que ele havia tomado, me machucava, doía muito, e às vezes eu me pegava chorando, e aí eu falava: eu não perdoei, será que eu realmente perdoei? E Deus falava muito forte ao meu coração que eu tinha perdoado da boca para fora e não do coração. E aí eu peguei e falei: olha, eu cheguei nele de novo e falei: olha, André, eu falei para você que eu tinha te perdoado, mas eu acho que eu não perdoei não, porque toda vez a gente como mulheres, né, nós temos que ser sábias, mas toda vez que tinha alguma coisa, às vezes eu falava daquele assunto, às vezes jogava na cara. E aí, quando a gente começa a jogar na cara, a gente sabe que realmente a gente não perdoou, né? Porque quando a gente perdoa realmente, do fundo do coração, tudo que acontece, você não fica remoendo e nem jogando na cara. E aí ele falou assim: olha, então a gente precisa estar buscando uma direção, primeiramente de Deus, e vamos pedir aconselhamento dos nossos pastores. Aí eu falei: ai, André, de novo, vamos por conta de algumas outras coisas que havia acontecido por conta disso, dessa decisão que ele havia tomado. E eu falei: ai, André, de novo, não vou não, vai você. Ele falou: não, mas você precisa ir lá para conversar com ele, e a gente precisa explicar para ele realmente, assim, de fato, o que aconteceu e em detalhes. Aí a gente viemos, conversamos com o pastor Eduardo, e o pastor Eduardo nos aconselhou, nos direcionou, e ele falou: olha, André, antes de você ter tomado essa decisão, se você tivesse vindo me aconselhar, eu não deixaria você fazer isso. Aí veio de novo na minha cabeça, tipo, eu não falei na hora, mas veio na minha cabeça: eu te falei. Se você tivesse me ouvido um pouco, não tinha acontecido isso. E aí eu saí dali, aí eu falei com o pastor Eduardo, e o pastor Eduardo tem mania de escrever, né? Quando a gente vem se aconselhar, ele começa a escrever as coisas. Aí eu falei: olha, pastor, você pode estar escrevendo que eu vou perdoar de coração, porque realmente eu acho que eu não perdoei, eu não consegui perdoá-lo. E logo em seguida,
disso tudo teve o reencontro e o André me preparando para mandar para o reencontro. E eu falava, não vou não. Se for para trabalhar, até que eu vou, mas para ir para o reencontro eu não quero ir não, para passar. Aí ele, não, passa, que é bom, que transformou minha vida. Aí eu comecei a ver as coisas de forma diferente. E Deus foi movendo, foi trabalhando no meu coração. E aí eu cheguei a um ponto que eu falava com Deus, né? Eu falei, ai, Senhor, eu sei que eu preciso perdoar, eu sei que foi uma decisão na qual Ele tomou, sem a direção, mas nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos. Eu tenho a convicção disso, mas eu não consigo. Sozinha eu não consigo, eu já pedi ajuda para o Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, mas toda vez que vinha esse pensamento, assim, eu orava, eu jejuava, e Deus falava muito ao meu coração. Até que um dia eu cheguei aqui na igreja, e acho que foi no começo até desse ano, e uma irmã veio me pedir perdão, aqui da igreja. Aí eu fiquei até assustada, porque eu falei assim, nossa, eu não fiz nada, mas também eu não perguntei. Eu simplesmente perdoei. E aí, depois daquela semana, ficou remoendo aquilo no meu coração, né? Fiquei pensando, nossa, ela veio pedir perdão para mim, eu não me lembro de ter feito nada, nem falado nada. Mas, Senhor, não foi fácil para ela. Eu creio que não foi fácil para ela pedir perdão, porque muitas vezes nós nos achamos que nós somos melhores, porque a gente não precisa um do outro. E Deus ficou ainda falando comigo. Nossa, aquela pessoa pediu perdão e eu não perguntei para ela o motivo dela estar pedindo perdão, que eu teria que perdoar ela. E eu falava, ai, meu Deus, por que o Senhor tem falado de novo comigo sobre esse assunto de perdão? E Deus, Ele falava assim ao meu coração, olha, Raquel, é muito simples você perdoar, mas quando a pessoa precisa te pedir perdão, não é fácil. Ela tem que se humilhar. E aí a gente, às vezes, fica falando, nossa, vou me humilhar, vou estar me rebaixando. E eu ficava pensando, né, sobre tudo que tinha acontecido. E aí aconteceu um fato desse ponto que eu estava pensando de tudo isso, do que Deus estava me falando, tudo. E aí aconteceu que, depois dessa decisão que o André havia tomado, tudo, tinha uns irmãos aqui na igreja que a gente tinha que pedir perdão. E eu não conseguia pedir perdão. Chegou um ponto que, pela situação do que tinha acontecido, que envolveu mais pessoas, e aí eu ficava pensando, né, comigo, eu não vou pedir perdão, porque não foi eu que fiz nada a essas pessoas, eles que me fizeram. Então, eu achei que eu tinha saído no prejuízo e eu não vou pedir perdão. E até que um dia eu fui me aconselhar com a pastora Sandra, aí ela falou assim, Raquel, você não tem que pedir perdão, você vai pedir perdão, porque perdão você tem que ser do coração e é um mandamento, uma lei de Deus que você vai ter que pedir perdão. E eu falei para ela, olha, pastora, eu não consigo, eu não sei se ela se recorda disso, a gente estava ali no cantinho, eu falei, olha, eu não consigo pedir perdão para essas pessoas, porque foi eles que nos feriu, eles que nos magoou, prejudicou a nossa família, isso no meu pensamento, e Deus falando muito ao meu coração. E aí Deus falava, olha, Raquel, você só vai ser curada, você só vai ser liberta se você realmente entender a força que tem o perdão. E até que eu passei pelo reencontro, lá eu consegui realmente me libertar, eu consegui realmente entender o propósito, o querer de Deus, que muitas bênçãos estavam retidas, porque eu não tinha perdoado, e Deus falava ao meu coração, e aí eu falava, Senhor, prepara o dia, prepara o momento, porque o perdão você tem que tomar uma direção de Deus, assim, Deus tinha falado muito ao meu coração. E aí, quando chegou no acampamento da igreja, o André falou assim para mim, olha, Raquel, agora é a hora. Deus falou muito forte ao meu coração.
e nós temos que pedir perdão para essas pessoas, porque eu cheguei a um ponto que eu queria sair da igreja. Eu falei, André, eu não quero mais ir para a igreja, por causa dessas pessoas, eu não quero ver mais elas lá. Isso está me machucando, está me ferindo. Toda vez que eu me arrumava para ir para a igreja, eu já pensava, nossa, aquelas pessoas vão estar lá. E eu não queria vê-las. E Deus falava muito, muito forte ao meu coração, falou que eu tinha que romper isso, que o perdão era uma direção que Ele tinha me dado, que eu tinha que romper para que tudo na minha vida e na vida da minha família pudesse fluir. E quanto mais... Aí eu vinha, por obediência, o André falou, não, a gente não vai deixar de ir para a igreja. Aí eu lembro que uma vez o pastor Vilela, ele sempre, quando está ministrando a ceia, ele fala, né, que eu até anotei aqui, isso está lá em Mateus 5, 23, 24, que fala, portanto, se trouxeres tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Eu lembro que quando o pastor Vilela estava ministrando e falando sobre isso daí, eu e o André, a gente tomou a decisão de não tomar a ceia, por conta que a gente não tinha conseguido ainda pedir perdão. Mesmo eu ter passado pelo reencontro, tudo, Deus já havia falado no nosso coração, só que eu ainda não conseguia. E quando eu chegava na igreja, eu via as pessoas, quanto mais eu não queria ver, pessoas vinham, falavam daquelas pessoas para mim, e eu falava, ai, Senhor, por que está falando? Às vezes não falava nem comigo diretamente, falava perto, e eu ouvia o nome da pessoa, já vinha aquela amargura, aquele ressentimento, e eu falava, ai, meu Deus, de novo isso, não quero passar por isso. E a gente já não tinha tomado ceia por conta dessa situação, que eu falei para o André, a gente está em pecado, a gente não consegue cumprir uma lei de Deus, então a gente está em pecado, a gente tem que romper isso. E até que chegou um ponto que foi no acampamento da igreja desse ano, nós conseguimos liberar perdão. Pela glória e honra do nome do Senhor Jesus, Ele me libertou, Ele me curou, porque muitas vezes nós estamos doentes por conta de amargura, por conta de ressentimento, que está na nossa alma e a gente fica guardando. E Deus tem falado muito ao meu coração desde o ano passado referente a isso. E Deus tem confirmado, todo culto, Deus tem falado algo sobre perdão. Eu não sei se é porque eu estava bem sensível ao ouvir isso, mas usou muitos pastores para estar vindo aqui na igreja. Até o pastor Valdir, ele ministrou um pouquinho e ministrou também uma breve palavra de perdão. Usou o pastor Dai. Nossa, quando ele falou do pastor Dai, eu até falei, é uma confirmação. Porque o pastor Dai até citou, né, que ele tinha uma decisão, que a filha dele havia cometido um erro, não sei quem estava aqui se recorda disso, e ele poderia até bater nela, disciplinar ela, mas ele decidiu perdoar ela. Então, eu fico pensando, assim, nós temos que ter essa atitude de estar reconhecendo, sabe, que Deus, Ele é fiel. Eu creio que muitas coisas, às vezes, não têm acontecido, até dentro da igreja, por conta de liberar perdão. Porque não é fácil, gente, você falar, eu perdoo. E, assim, e o pastor tem falado também muito sobre comunhão. E dentro dessa comunhão haverá decepção. Sim, eu acredito que muitas pessoas, às vezes, têm o seu grupinho e acaba que não se relacionando com outros, e Deus tem nos proporcionado isso. Por quê? Porque se a gente não tiver comunhão, nós não nos entendermos aqui, eu até comentei com a pastora Adra, ela ainda falou assim para mim, nem no céu a gente vai. E é uma realidade, é uma realidade. E que nem a Michele tinha ministrado aqui também, sobre, às vezes a gente tem uma pessoa bem próxima, ou às vezes nem é próxima, porque às vezes é fácil, às vezes a gente acha que é fácil dentro do nosso coração a gente pedir perdão para quem está próximo, para quem é nosso marido, nosso filho, porque está dentro do mesmo ambiente, né? Então, às vezes a gente acha, é fácil, vai lá.
e pede perdão, mas não é. Não é. Imagine em comunhão, imagine na igreja. E aí, às vezes, a gente tem que estar sensível a ouvir a voz de Deus, a ouvir o que Deus está querendo falar conosco. Porque eu creio que Deus ele tem falado a cada culto, Ele tem falado a respeito disso, justamente para nós nos prepararmos. Porque vai vir agora com a célula de aliança, então vai vir muitas pessoas. Então, se a gente dentro da igreja não está adaptado a receber essas pessoas que estará chegando, como que vai ser? Essas pessoas nem vai permanecer. E às vezes fica que nem Deus falou muito ao meu coração na rede da Cris, quando ela tinha para de mimimi. Porque às vezes é isso, fica com muito mimimi, às vezes você ouve algo que você não quer ouvir, e aí já tem aquela contenda, tem aquela intriga, e aí você se fecha. Aquilo que o pastor também ministrou, o pastor Eduardo ministrou, de estar se fechando, e é isso que nós não podemos deixar acontecer dentro do reino de Deus, sabe? A gente tem que realmente ter a comunhão, nós precisamos ser mais tolerantes, porque às vezes a gente não tolera, coisinha pouca já fala, já fica intrigado, já vira a cara, e não é isso que Deus quer. E eu coloquei aqui, a força do perdão, ele transforma a vida, e realmente transforma, porque transformou a minha vida. A partir do momento que eu liberei perdão, eu vi coisas assim extraordinárias acontecer. Deus foi movendo tanta coisa. Em Lucas 6, 27 e 28, quem está anotando, diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Gente, não é fácil, né? A gente amar o nosso inimigo, porque se já é nosso inimigo, como que a gente vai amar? Mas realmente uma transformação de Deus, é o que Deus faz. Porque se a gente não perdoar, Deus nos perdoou de todos os pecados. Se a gente não perdoar, como que vai ser a nossa vida, a nossa caminhada com Deus? Nem haverá, na verdade, né? E nós precisamos mudar a nossa concepção e sentimento em relação aos outros, às outras pessoas. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja só para ouvir um culto. E já aconteceu isso comigo, ser sincera com vocês, já de vir, vou embora logo, porque eu não quero ter muito contato, muita comunhão, hoje eu não estou muito afim. Isso já aconteceu comigo. Mas o que Deus está pedindo é para que nós hoje tenhamos a certeza que Ele é Deus na nossa vida e que nós vamos começar a mudar a partir de nós, para que o mundo mude. E eu creio que o que Deus tem feito, tem trazido pastores aqui, para estar ministrando sobre isso, porque primeiro precisa começar a partir das nossas atitudes, para que lá fora, porque a gente também não tem que pedir só perdão para quem está aqui dentro, para quem nos fez algo, que nem essa irmã que veio pedir perdão para mim, eu nem sei o que eu tinha feito, eu nem fiquei pensando, meu Deus, o que eu fiz? Eu não perguntei para ela e também não vou perguntar para ela, eu simplesmente liberei o perdão, porque eu creio que a partir disso a vida dela também foi liberta. E uma vez eu fui lá na casa do pastor Vilela, e aí eu ainda comentei com a pastora Sandra, eu falei, pastora, eu consegui perdoar. E o pastor Vilela falou assim para mim, quantas vezes, ele até falou a mesma palavra que ele tinha falado naquele dia que eu tinha ido visitar ele falou na terça-feira, no discipulado, quantas vezes eu precisei perdoar pessoas sem eu mesmo ter feito nada. E eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas fazem alguma coisa para nós e nós já ficamos, né? Nossa, ela fez isso, ela fez aquilo. É fácil. Vou só pedir desculpa. Não é só desculpa. A gente realmente tem que liberar o perdão para que nós possamos ser liberados também, liberar a pessoa, porque eu creio que a partir do momento que nós pedimos perdão, além de nós sermos curados, somos libertados, a gente também liberta a outra pessoa. E quando ele falou isso para mim, eu falei, nossa, Senhor, eu glorifico o teu nome por isso, porque o Senhor é maravilhoso na minha vida, e sempre estava falando das mesmas coisas, até que
Um dia, com uma breve palavra, eu conversando com a pastora Adria, ela falou que tinha ministrado perdão lá no Matão e foi tremendo, né? Foi um mover, assim. Eu falei, Senhor, então é confirmação. É confirmação de Deus, porque ela também teve que pedir perdão por algo que ela não fez. E eu creio que ela também foi curada, foi liberta. A gente estava lá um pouquinho no Matão e sabe que não é fácil as coisas lá, não tem sido fácil, mas eu creio que Deus está usando justamente a gente para ser moldado, para ser capacitado, para poder enxergar coisas que nem mesmo nós enxergamos, mas Deus vê lá na frente. E o perdão agrada a Deus, eu coloquei aqui. Amando o próximo, testemunhando nossa fé, realmente agrada a Deus, porque depois disso, depois que eu consegui, eu vi tantas coisas boas assim que têm acontecido na minha vida, e eu creio que realmente só é de Deus, porque se não for de Deus, que tem acontecido, que tem feito, que tem movido, eu falei, Senhor, por umas simples palavras, como libertou, como transformou muitos caminhos no qual eu não via saída e Deus me lembrava. Foi por conta dessa atitude, dessa decisão, porque o perdão você precisa decidir. E eu pedi uma direção para Deus e Ele me deu uma direção na qual eu só ia ver as coisas prosperar na minha casa, ver as coisas acontecer, muitas bênçãos, e abençoar pessoas a partir do momento que eu tivesse pedido esse perdão, no qual eu precisava. E realmente, esse ano foi tem sido, ainda não acabou, um ano maravilhoso, assim, graças a Deus para minha família, porque a gente acabou rompendo muitos limites e muitas coisas aconteceram por conta da decisão que nós tomamos. E assim, é uma coisa que eu falo que não me machuca mais, não me dói. Até uma vez, a Sol tinha ministrado lá no encontro, e ela sempre tem ministrado, e ela falou assim, e eu fiquei bem pensativa com aquilo. Nossa, quantas vezes eu vou ter que ministrar isso? Mas ela fala de uma coisa que não dói mais, porque ela realmente perdoou, e você vê que tem unção, sabe, que Deus capacitou ela para aquilo, porque através da vida dela, muitas pessoas também e foram alcançadas através do testemunho dela, no qual ela teve que perdoar. Para ela foi fácil? Não foi fácil. Para mim foi fácil? Não foi fácil. Mas eu creio que nessa noite, se vocês têm algo no coração ou com alguém, já começa a colocar diante de Deus. Peça para Deus ajuda, sabe, porque só Deus mesmo pode nos ajudar em relação a essa palavra que é tão pequena, mas que ela tem um efeito tão grande na nossa vida. E o perdão não tem limites, porque ele provém de Deus. Lá em Mateus 18, 21, 22, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Perguntou. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes nós temos que perdoar? Aí eu fui até fazer as contas, 490 vezes. Então, quantas vezes? E não é 490 vezes durante o ano, é 490 vezes no dia, por dia. Porque lá em Lucas 17:4 diz assim, se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoa. Então, ou seja, hoje tem que pedir perdão 490 vezes, amanhã zera a conta. Aí começa 490 vezes de novo. Então, e por que Deus falou isso? Eu creio que Deus falou isso, por quê? Porque não é fácil. Não é fácil você pedir perdão para uma pessoa e às vezes você fala, mas eu tenho que pedir perdão para aquela pessoa, mas eu nem fiz nada. Mas eu creio que mesmo você tendo no seu coração que você não fez nada, que você tem que perdoar de todo o coração, de todo o ressentimento,
E é só em Deus. Eu estava, graças a Deus, a gente está com uma célula lá em casa. E o André foi aconselhar um casal. E esse casal falou, olha, eu tenho que fazer aconteceu algo bem semelhante a uma decisão no qual o André já tomou. E eu creio que Deus faz tudo no seu propósito, no seu querer. Porque quando a gente foi aconselhar esse casal, foi exatamente por ele ter tomado uma decisão semelhante à nossa e está passando por a mesma coisa. Aí eu falei, Senhor, aí veio na minha mente, aí o Senhor falou assim, então, eu permiti que vocês passassem por aquela, por tudo que vocês estavam passando, porque eu queria forjar, além do caráter de vocês, eu queria que vocês amadurecessem, crescessem para ajudar outros também. E quando nós fomos lá aconselhar esse casal, e eles começaram a falar, sabe, de tantas coisas que tinha passado, até mesmo de pessoas aqui dentro da igreja, e eu me comovia, eu falei, Senhor, como pode, né? Dentro da igreja a gente ouve a palavra, nós somos alimentados pela palavra, e por que eu fiquei pensando, por que a gente tem que passar por isso? Por que acontece isso? Aí Deus falou, é por causa disso, Raquel, porque eu estou forjando o caráter das pessoas, eu estou fazendo com que as pessoas elas amadureçam, elas consigam viver em comunhão, para que lá no céu eles consigam viver em comunhão. E quando a gente estava lá ministrando para esse casal, eles estavam falando também em relação do que estavam passando. Eu falei, olha, perdoa. E é bem complicada a situação, porque quando você tem que pedir perdão por aquilo que você perdeu, ainda financeiramente, ainda pagar por aquilo que você nem cometeu, um erro que nem é seu, é mais difícil ainda. E o André pegou e falou para eles, olha, vocês precisam perdoar, que vocês vão ver, a vida de vocês vão fluir, porque a nossa vida fluiu. E eu creio que, através de muitos que já passaram por a mesma situação ou ainda está passando, é que Deus está querendo usar. Deus está querendo falar algo ao coração de vocês essa noite, assim como falou o meu coração, em relação a perdoar, sabe? Porque muitas das vezes nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos das pessoas, que as pessoas... A gente consegue sozinho, mas graças a Deus nós temos pastores, pastoras abençoadas, que sempre estão nos dando uma direção, uma palavra. E quando eu fui pedir aconselhamento com a pastora Sandra, eu até pensei, né, porque ela fala assim que das discípulas dela eu sou a mais chorona, né? Aí eu pensei, ela vai falar, Raquel, você tem que orar, você tem que jejuar. Ela não passou a mão na cabeça, ela foi bem direta. Ela falou, você vai perdoar, porque não é porque você tem que perdoar, é porque as coisas só vai fluir, só vai acontecer se você realmente liberar o perdão, porque você vai desprender, você vai liberar essa pessoa também. E o pastor Vilela havia falado a mesma coisa quando a gente foi na casa dele. Ele falou, olha, agora a responsabilidade daquilo que aconteceu já não é mais suas. A responsabilidade agora é da pessoa, agora cabe a ela fazer a parte dela, porque a parte de vocês fizeram. E em Efésios 4:32 diz assim, seja bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, a gente tem que ser bondoso e compassivo para com as pessoas, para que as pessoas elas possam reconhecer também, porque às vezes a gente vai pedir perdão e a pessoa, tá, eu te perdoo, mas lá dentro dela mesmo, sabe, ela não teve cautela para falar e acaba falando de qualquer forma, até às vezes magoando muito mais. Então, nós temos que ser bondosos e compassivos para com os outros. E é interessante sobre essa palavra, quando a gente foi fazer o convite para a célula de aliança, que para nós, sim, foi
sobrenatural, foi de Deus mesmo, porque Deus já, eu creio que já era de Deus, porque Deus já havia colocado, que inclusive ela está aqui. Obrigada pelo convite, Lu. Eu conheci a Lu através das redes sociais, ela começou a trabalhar comigo, e eu tinha falado uma vez aqui em púlpito, né? Eu falei, Deus, o Senhor me deu o PET, e eu creio que quando o pastor Eduardo foi lá orar, ele falou assim que ali iria ser uma célula. E eu falei, amém, né? Vai ser uma célula. E assim, até rompendo comigo mesmo, os medos, os desafios, tudo. E quando nós fomos fazer o convite, eu conheci a Lu, e aí a gente foi fazer o convite. Eu fiz o convite tanto para ela quanto para uma outra pessoa, mas a outra pessoa não quis. E aí eu já fiquei meio travada. Eu falei, tá vendo? Como que eu vou falar? A pessoa não quer, mas não, a gente tem que ser ousado e tem que falar. Porque quando a gente estava lá, fazendo o convite, fazendo a reunião, a Lu havia naquele dia, se eu não me recordo bem, se foi naquele dia ou uma semana antes, ela havia pedido perdão para a irmã dela, no qual ela não conversava fazia 3 anos. Então, eu creio que Deus usou a nossa vida, tudo que nós passamos, em relação a cada situação que nós passamos, que é para nós testemunhar aquilo que Deus tem feito, que Deus ainda vai fazer através da nossa vida, através da sua vida. E eu creio que a gente foi falando com ela, foi ministrando, ela aceitou o convite, está lá fazendo a célula de aliança conosco. Ontem nós podemos conhecer parte da família dela, foi muito gratificante, foi um privilégio para nós. E eu creio que através dessa atitude que eu tive, Deus começou a colocar cada coisa no seu lugar. Cada as bênçãos que nós temos recebido e podendo abençoar outras pessoas, outras vidas, por conta dessa atitude que nós tivemos. Amém? Eu vou estar colocando agora um louvor. Acho que é um louvor. E você fecha seus olhos. Começa a pedir para Deus, começa a falar com Deus. Fala, Senhor, quem que eu preciso pedir perdão? Quem que eu preciso liberar? O que que eu preciso fazer, Senhor? Para que esse mover, que é um mover de Deus, Deus tem falado tanto aos nossos corações, trazendo pessoas para estar falando, usando vidas para estar falando, porque eu creio que Deus, Ele quer estar restaurando vidas, através das nossas atitudes, através das nossas decisões. Começa a orar, começa a falar com Deus. Fala, Senhor, aonde que eu tenho errado, o que que eu tenho feito? Porque o Senhor, Ele nos perdoou de todos os pecados, Ele morreu na cruz por nós. E nós precisamos reconhecer isso. Se a gente não conseguir pedir perdão, liberar perdão, como que Deus vai nos perdoar? Não tem como Deus nos perdoar se nós não conseguimos perdoar outras pessoas. Então que nessa noite possa vir a sua memória, que você nessa noite possa estar recebendo de Deus aquilo que você precisa. Às vezes você tem uma mãe que não fala há muito tempo, tem um pai conversa há muito tempo, irmão, que você não tem um bom relacionamento, que você precisa perdoar, que você precisa pedir perdão. Quantas pessoas você magoou? Quantas pessoas você feriu? Que você possa ter suas feridas saradas em Deus. Nessa noite é uma noite que Deus está falando com vocês. Assim como falou comigo. Ele só recebe, nós só podemos receber de Deus e dar aquilo que nós temos em Deus. Que nós possamos ser tolerantes a todas as situações, a todas as coisas que têm acontecido.
Tem mães que precisam pedir perdão para os seus filhos. Às vezes você acha que é coisa simples, que não é nada. Mas por dentro, você já perguntou? Através das suas atitudes pode mudar aquilo que tem retido. A bênção pode estar retida por uma decisão que você não tomou, que é essa decisão de pedir perdão. Eu creio que tem uma unção de Deus aqui nessa noite, no qual Deus está falando muito ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Peça a Deus ajuda, que Deus vai estar te ajudando, assim como me ajudou, assim como me libertou, assim como me transformou. Hoje eu posso ver que eu sou uma pessoa melhor, por conta disso, por conta do perdão que o Senhor, Ele me concedeu. Porque Ele foi morto lá na cruz. Ele nos perdoou. Nós nem éramos merecedores do perdão e Deus nos perdoou. E Ele quer fazer a mesma coisa essa noite. Ele quer te perdoar. Algo que vem no seu coração. Que nessa noite Deus possa trazer a cura, a restauração de comunhão, a restauração no casamento, a restauração nas famílias, pelo esse ato que você precisa tomar essa direção. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra que primeiramente o Senhor falou comigo. Senhor, que o Senhor possa estar transbordando ao meu coração, Senhor, amor, Pai. Que eu possa, Papaizinho querido, amar, perdoar, Senhor, assim como o Senhor tem colocado ao meu coração. Oh, xerionda lararamanai, cantararamanai. Oh, Pai, que possa vir essa noite pessoas na memórias, Pai, no qual nós deveremos pedir perdão, no qual nós deveremos se reconciliar, Pai. Oh, Senhor. Se tiver alguém aqui com desejo no coração de estar recebendo uma oração, eu peço que você levante e venha aqui à frente. Nossas pastoras vão estar ajudando a orar por você. Que a misericórdia do Senhor possa te alcançar, assim como me alcançou. Oh, Senhor. Que o Senhor possa estar conduzindo, Pai, a cada um essa noite, Pai, para fazer a tua vontade, Pai. Meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz. Sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz. Se você quer uma oração, pode vir aqui à frente, junto sua irmã aqui. Nós vamos estar orando. Vamos todos ficar em pé, amém, queridos? Esse é um tempo de recebermos perdão de Deus em primeiro lugar. A Michele falou sobre semear, né, a palavra. E é claro que a palavra, ela precisa em primeiro lugar estar dentro do nosso coração, essa semente. Nós precisamos receber essa semente de Deus no nosso coração, do perdão, porque muitas vezes não conseguimos receber nem o perdão de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente possa praticar o perdão com outras pessoas. Que você receba nessa noite. As pastoras podem estar orando já pelas pessoas, por favor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nesta noite. Obrigado por Tua palavra, meu Senhor. Obrigado porque temos aprendido o perdão com o Senhor. Essa é a principal obra da cruz, é o perdão sobre as nossas vidas, é nos levar de volta à presença do Pai,
é nos limpar e nos purificar, Senhor, e temos buscado sermos parecidas contigo, ó Deus, mas somos limitadas, principalmente na questão do perdão, Pai, porque nós nos julgamos tão injustiçadas, nos julgamos tão certas, mas a Tua palavra sempre nos mostra que o caminho da humilhação, o caminho, Senhor amado, realmente da prática do perdão, da prática do amor, ela nos faz livres, Senhor, e nesta noite é isso que nós te pedimos mais uma vez, Senhor, nos perdoa e nos ajuda, Pai, na prática do perdão, porque nós queremos ser livres, Pai, livres de nós mesmas, livres, Senhor amado, de estarmos carregando pessoas conosco como um fardo, porque arrastamos pessoas, as pessoas que nós não liberamos perdão, arrastamos conosco 24 horas por dia, Senhor amado. Ajuda-nos a nos livrarmos deste fardo, deste peso através do perdão. Ó Deus querido, que essas pessoas possam viver as suas vidas, serem abençoadas e prosperarem, Pai. Ó Deus, aquelas que nos feriram e aquelas que nós ferimos, Pai, que elas possam ser livres nessa noite, que nós possamos ser livres nessa noite, ó Deus, para seguirmos em frente com a prática da palavra do Senhor, para podermos servir com alegria, ó Deus, para podermos, Senhor amado, realmente levantarmos as nossas mãos limpas diante de Ti, Senhor amado, porque declararmos o nosso amor por Ti é tão fácil. Carecemos, ó Deus, da Tua orientação, Senhor amado, porque já conhecemos a Tua palavra é tão clara, Senhor amado, com relação à decisão que nós temos que tomar, Senhor. Mas a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, ó Deus, nos impede muitas vezes de praticarmos a Tua palavra. Mas a unção nesta noite que se move no nosso meio pelo Teu Espírito Santo, Senhor, é para nos fortalecer, Senhor amado, é para nos ajudar a prosseguirmos, Senhor amado, e cumprirmos a Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque a cada dia o Senhor nos perdoa, Senhor, tantas e tantas e tantas vezes, Pai. Não tem limite o Teu perdão sobre as nossas vidas. E nós queremos praticar isso com as pessoas que estão à nossa volta, Deus, para nos tornarmos realmente a imagem e a semelhança do Senhor aqui nessa terra, para sermos a esperança da Tua glória, Senhor amado. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, que esta semente do perdão que mais uma vez recebemos nessa noite, Senhor, ela possa frutificar de uma maneira tão diferenciada, Senhor amado, a partir de hoje. Que os frutos, Senhor amado, que vamos saborear, Senhor amado, desta palavra praticada, Senhor, sejam frutos de delícias, Pai, para aqueles que estão à nossa volta, Senhor, para aqueles que nós ofendemos, ó Pai. Oh Deus querido, faz-os avançar, faz-os prosperar, Senhor amado. Oh Deus, que nenhuma maldição, nenhuma praga, Senhor amado, esteja sobre a vida dessas pessoas, oh Deus, porque muitas vezes os nossos lábios se levantam contra essas pessoas, Pai, que nos feriram, ou talvez até que nem tenham nos ferido, ó Pai. Que o Senhor nos perdoe, que anule essas palavras, Senhor amado, mas que a partir de hoje, Senhor, nós possamos aprender a força do perdão, a força do Teu amor, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que seja um tempo de bênção, seja um tempo de novidade de vida, Senhor amado. Seja um tempo de novas experiências, meu Deus, contigo. Oh Deus, que seja um tempo realmente de delícias, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe vocês. E eu creio que é aquilo que Deus tem feito, né, durante esse ano, nos chamando a atenção para que nós pratiquemos a palavra do Senhor. O Senhor já nos deu uma direção para o próximo ano, onde o foco é a família. E eu sei que Ele está nos preparando para isso, para aquilo que vem no ano que vem. Porque a direção já foi dada no meio do ano. Então, queridas, comece a praticar a palavra de Deus. Deus tem grandes coisas para nós. Deus já preparou, Ele se antecipa. Nós vimos aqui, né, um pouquinho da palavra. Ele se antecipa para nos abençoar, mesmo que a gente passe por dificuldade, mesmo que a gente passe por luta, o Senhor está se antecipando para que a gente seja abençoado. Então, a gente precisa aprender a olhar as coisas de uma maneira diferente. A gente precisa aprender a falar diferente. E nós só vamos conseguir fazer isso olhando para a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. É um desafio, sim, a cada dia. Mas é isso que Deus quer da gente, porque Ele está nos preparando para coisas maiores. Ele está nos preparando para irmos para o céu. E a gente precisa estar pronto, porque os dias estão curtos. Gente, já passamos 2019. Então, o Senhor tem abreviado os tempos, mas com isso também Ele tem nos ensinado, e Ele tem nos falado, pratique a palavra, pratique a palavra. Todas as coisas que acontecem são oportunidades para nós praticarmos a palavra, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Amém, queridas? Que a gente possa fluir no amor, fluir no perdão, fluir na graça, na misericórdia do Senhor. Amém? Por mais difícil que seja. Perdoar é uma decisão. É preciso. Dá um passo em frente. Se antecipe. Fez errado. A pessoa fez errado com você. Vai lá, abraça. Antes que o passarinho faça ninho na sua cabeça e te afaste das pessoas que você ama. Amém? Obedecer sempre vai trazer bênção sobre as nossas vidas. Amém, querida? Obedecer a palavra de Deus sempre vai nos levar à maturidade, sempre vai nos trazer bênção, sempre vai nos fazer bem. E aí a gente vai poder, né, respirar. Porque muitas vezes não estamos nem respirando, estamos sufocadas. Porque nosso coração não consegue liberar perdão. Porque deixamos de praticar a palavra. Amém? Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!